Então vamos lá. Eu queria inicialmente então fixar aqui na nossa tela qual vai ser o tema de hoje, para aqueles que for chegando aqui já ir se afeiçoando com o que nós iremos falar, tá ok? Então tá aqui o tema fixado, para aquele que for chegar depois vai entender um pouquinho do que nós estamos falando. E eu já quero começar mostrando uma imagem aqui desse bate-papo que nós temos aqui para falar hoje. Observe essa foto aí. Essa foto é da seleção japonesa de futebol feminino que foi campeã do mundo em 2011. É uma Copa do Mundo que houve lá na Alemanha, na Europa. Portanto, essa Copa do Mundo para o Japão, ela representa muito mais do que um jogo de futebol. E aqui eu vou explicar para você por quê. Olha essa outra foto aí. Apenas 4 meses antes dessa Copa do Mundo, o Japão foi vítima de um grande terremoto e veio com o terremoto um grande tsunami em 2011. E somente naquela ocasião mataram mais de 15 mil pessoas essas duas catástrofes naturais. Então, o que acontece? Nesse período em que o Japão estava se preparando para ir para a Copa do Mundo, na verdade eles já estavam lá, o treinador da equipe de futebol americano, o senhor Sasaki, o que ele fez com as jogadoras? Ele começou a apresentar slides e imagens dos familiares, das pessoas desabrigadas para o time japonês lá na Alemanha. Isso ele começou a adotar essa conduta nas quartas de final lá do torneio da Copa do Mundo de futebol feminino. E isso foi a grande motivação para o time japonês dar continuidade no patamar que eles tinham chego no campeonato. E isso, de certa forma, pode parecer uma inspiração, mas até às vezes um lado sombrio também. Mas isso foi o que o técnico tinha de artifício naquele momento que ele utilizou para motivar diante da dor dos seus irmãos japoneses essa tragédia para que eles assim tivessem uma performance melhor no torneio. Então isso inspirou a perseverança diante desse quadro de tragédia dos desabrigados, do tsunami, do terremoto japonês, para que eles assim fossem para a final do campeonato alemão, da Copa do Mundo, lá da Alemanha, contra os Estados Unidos, que era o grande favorito. E o que deu essa final? Essa final teve empate no jogo no tempo regulamentar, foi para a prorrogação, teve empate, foi para os pênaltis e os japoneses ganharam esse torneio lá na Alemanha. Então, ao término do jogo, o que a capitã do time falou? Mesmo pequenas coisas como uma vitória pode dar às pessoas coragem e esperança. Mesmo uma pequena vitória, que pode não significar muito para aqueles que estão lá desabrigados, perderam famílias, estão hoje sozinhos, com doenças nos hospitais, com a tragédia que nós estamos vivendo no nosso país, mas isso leva um ar de esperança para algo melhor, que essa alegria momentânea possa assim fazer uma grande diferença nesse momento para os nossos irmãos lá no Japão. Foi assim que ele terminou uma entrevista coletiva lá na Alemanha, quando eles ganharam a Copa do Mundo. Então, por que a gente começa aqui hoje esse bate-papo falando desse perfil dos japoneses com relação à história que eles tiveram como campeãs desse torneio? Porque houve aqui uma saída da zona de conforto dessa equipe e que foi explicitada com um exemplo de uma tragédia. Então, é isso que nós vamos falar hoje, não necessariamente com uma tragédia, mas é quando a gente sai da zona de conforto, da zona de equilíbrio, isso se chama hormesis, né? Ou hormesis em inglês, ou hormese aqui para o português. Então, nós utilizarmos a hormese
como uma plataforma, uma ferramenta para nós chegarmos a um patamar acima daquilo que nós queremos, para nós nos potencializarmos para irmos adiante. Então, é isso que é o interesse do nosso tema de hoje. É um processo, portanto, a hormese de adaptação a pequenos estresses, seja na célula, seja no sistema nervoso central, que vai aumentar, portanto, a nossa capacidade do nosso organismo a suportar um estresse maior. Então, um estresse menor, chega o estímulo nessas células, seja a nível hormonal, a nível qualquer nível celular, mental e etc., que quando nós estivermos diante de um grande estresse, isso aí vai ser mais amenizado para o nosso corpo. É isso que significa, portanto, a hormese. Então hoje tem vários estudos do ponto de vista oncológico, dos pacientes que estão fazendo tratamentos com quimioterapia, com radioterapia, estudos da microbiologia lá na célula, em especial uma estrutura que chama mitocôndria, que a gente fala que é uma das usinas no interior da célula. Eles estão já analisando o comportamento desses pacientes, em especial oncológico, a resposta que eles estão tendo mais otimizada quando eles praticam essa hormese, comparado com os pacientes que estão fazendo o mesmo tratamento quimioterápico e não estão praticando essa hormese. Então isso é muito interessante. O próprio Dr. Vitor Longo, que ele tem um livro que fala The Longevity of the Life, of the Diet, a longevidade com o uso da dieta. E ele estudou o que a gente chama de Blue Zone, a área azul no nosso planeta Terra, onde a vida média dos indivíduos é de 100 anos de idade. Então ele observou que um dos parâmetros é a dieta e é o jejum também. Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso, desse descompasso de você sair do desregulamento natural para você dar um estresse no organismo, mas no organismo num estresse de uma maneira saudável, que isso vai te potencializar a outro patamar. Então é isso que nós vamos falar aqui. Então essa hormese seria aquele estresse do bem, aquele estresse favorável. É quando a gente empurra o nosso corpo um pouquinho mais para frente dos nossos limites e ele torna isso mais forte, seja do ponto de vista emocional, fisiológico, muscular, não importa, e nós vamos estar mais resilientes a um estresse que, se tiver no futuro, nós vamos estar mais toleráveis a isso. Então nós vamos nos tornar mais resilientes. Aliás, foi um dos temas que nós estamos desenvolvendo aqui ao longo desse sábado, desses sábados continuados. Nós falamos de criatividade e resiliência no sábado passado. Portanto, hoje estamos dando um foco em especial com relação à resiliência, mas através de um estresse saudável que se chama hormese ou hormesis, que é o que nós estamos aqui desenvolvendo, portanto. Então, um exercício clássico que nós temos, exercício físico propriamente dito, em academia, na prática esportiva, nós vamos ter um dano muscular, por estar fazendo um estresse nas fibras musculares. E isso, portanto, vai deixar elas mais robustas, mais fortes, estressadas, para quando nós fizermos um outro exercício, nós já chegamos a um patamar que nós não precisamos mais. Nós vamos estressar esses músculos ou essa fisiologia nossa muscular para um outro patamar dali para adiante. E assim sucessivamente. Só que isso não nos é ensinado do ponto de vista emocional, que é o que nós estamos dando ênfase aqui nesse contexto da performance humana. Se fala muito no estresse do jejum, no estresse das fibras musculares, em especial no esporte, mas pouco se fala ou quase não se fala do estresse direcionado, consciente, para a parte psicoemocional, para que quando nós tivermos assim um estresse de fato real, nós saberemos então tatear esse momento de uma maneira menos maléfica para o nosso corpo. É isso que nós vamos aqui fazer um passo a passo. Então, existem maneiras de nós estarmos estressando o corpo, desse estresse bom, que é aqui a hormese, sem ser a parte física. Mas, por exemplo, tomar um banho de sol é uma parte de um estresse, não o sol exagerado.
é uma maneira. Crioterapia, você fazer com que o corpo seja exposto a água ou tratamentos com temperaturas muito baixas, né? O jejum intermitente, a própria sauna por infravermelho, são algumas maneiras que nós temos de estressar o corpo de uma maneira não muito intensa. Então é muito valioso a gente poder ter mais uma ferramenta para a performance humana para nos fortalecer. E é por isso que nós estamos aqui falando da hormese nesse sábado de hoje. Então, essa hormese pode, repito, nos tornar mais resilientes e mais fortes na vida cotidiana e diante de um estresse real. É para isso que nós estamos aqui dando uma ênfase na hormese num único dia, numa única live. Porque eu acho que isso é de grande relevância. Eu tenho utilizado isso há mais de 4 anos numa prática esportiva, né? Comecei no triatlo, que é nadar, pedalar e correr. Depois comecei só na bicicleta e na corrida. E na corrida propriamente dita existem manobras que a gente fala de corridas intermitentes, que você leva o organismo a um estresse cardiorrespiratório, fibras musculares, depois recua e vai fazendo isso durante um momento de treino, 40 minutos, 1 hora, não importa. Então é uma prática de hormese propriamente dita do ponto de vista muscular. Então eu já pratico isso do ponto de vista físico, portanto, há mais de 4 anos. E eu acho que era um momento também oportuno da gente estar apresentando isso aqui do ponto de vista da esfera psicoemocional. Mas a gente precisa falar o beabá, que começa com a parte física, para ficar mais de fácil entendimento. Então, a propósito, a hormese, essa resiliência, é capaz de nós nos recuperarmos rapidamente das adversidades. Né? Diferentemente de quando uma pessoa que não tem esse tratamento com o corpo ou esses conceitos, às vezes ela leva a uma estagnação diante de um estresse, né? Ou não performa adequadamente porque os percalços existem, as adversidades vão estar no caminho e há um bloqueio. Por quê? Porque eu fui para o fronte de batalha sem nenhum background, sem nenhum conhecimento na minha esfera emocional que eu poderia ter trabalhado isso antes. Então eu já entro desfavorecido. Coisas que esses atletas de alta performance, grandes empresários, na minha área médica, por exemplo, há um tratamento nesse estilo, tratamento que eu falo, um direcionamento para um fortalecimento da esfera emocional. Quando a gente está diante de grandes cirurgias, de grandes intervenções, a gente acaba sendo trabalhado isso também. Então, existem os neurocientistas hoje falando que essa é uma das maneiras que nós temos, inclusive, para ter uma vida mais longa. Porque quando eu estou diante dessa adversidade, eu não estresso tão grandemente quanto uma pessoa que não tem o contato com esse estímulo proposital do corpo para a saída da sua zona de conforto, portanto estimulando essa hormese, né? Você não tem tantas descargas de hormônios depreciativos, digamos assim, para as células do corpo, por exemplo, o cortisol, a adrenalina. Você pode até ter essa liberação, mas essa liberação ela não é tão exagerada, a resposta do seu organismo, conforme uma pessoa que não tem esse treinamento. Então, é uma questão de sobrevivência dos mais aptos diante do estresse. Então, por isso que pessoas performam melhor do que outras na mesma adversidade. Por que o outro foi bom e eu não fui tão bem assim? Porque muito provavelmente essa pessoa treinou algo que você ainda não está treinado, ou você não tinha esse conhecimento. E isso nós estamos passando aqui. Se vocês depois forem atrás desse conceito de hormese, vocês vão observar que existe uma coisa muito interessante que fala o seguinte: aquilo que não te mata te fortalece. Né? A gente veio falando muito isso com relação aos alimentos. Aquilo que não me mata engorda. Mas aqui nós estamos falando para um lado de performance humana. Então, quando a gente fala de performance humana, a gente acaba falando nessas terminologias. Aquilo que não está fazendo tão mal a mim vai me fortalecer no momento futuro. Mas eu tenho que estar treinado nesse momento com relação a esse conceito da hormese. Então aqui é importante a gente falar que esse estresse
que a gente está, então, aqui levando o organismo intencionalmente, ele vai nos tornar mais fortes. Então depende do que eu estou fazendo. Se eu estou me preparando para uma atividade física, então eu tenho um determinado tipo de treinamento. Se é para uma maratona, se é para uma meia maratona, se é para uma modalidade de triatlon, se é para minha equipe de vôlei, não importa a modalidade esportiva. Então, eu estou tirando, digamos assim, o meu corpo de uma zona de equilíbrio que nós na área de saúde chamamos homeostase. Ou seja, é aquela zona que trabalha normalmente o nosso corpo. Provavelmente como nós estamos aqui agora, num ambiente favorável, iluminado, tranquilo, fresco. A gente, de certa forma, talvez até já alimentados, mas também sem num jejum tão grande para estarmos aqui concentrados. Ou seja, há um equilíbrio do nosso organismo, a gente chama isso de homeostase. Quando eu tiro o organismo dessa zona de equilíbrio, né, de maneira intencional, eu estou praticando então essa hormese ou hormose. Não vem ao caso a questão do nome, da nomenclatura é a mesma. Então, é esse estresse que eu estou tentando tirar o meu corpo para deixar ele numa zona desfavorável. Eu estou desequilibrando o meu corpo de uma maneira intencional. Então, quando eu começo a fazer isso, eu começo a ter outro tipo de treinamento. E nós falamos aqui do treinamento físico, né? E vamos falar agora do treinamento mental mais adiante. Então, o nosso corpo ele foi preparado para estresse, mas estresse mínimos, né? Por exemplo, um susto, nós nos transpondo para a época que nós estávamos mais no início da evolução do ser humano, que nós saímos para caça, tínhamos que fazer as armadilhas, ficar em matas e tudo mais, né? Tínhamos estresse sim, mas os estresses eram momentâneos. O estresse que eu quero dizer aqui agora é aquele estresse que não é continuado. Porque quando o estresse ele é continuado, ele começa a ser maléfico ao corpo. A gente fala o estresse pontual e isso tem uma duração. Inclusive eu vou mostrar aqui mais adiante um gráfico super interessante que não é de fácil entendimento, mas não é nenhum bicho de 7 cabeças a gente entender isso. Então essa hormese que eu me refiro é uma resposta positiva que nós vamos dar ao corpo diante de um estressor que nós estamos aí procurando ele, né? Seja da parte física, seja da parte de pensamentos estressantes e assim sucessivamente. Então, com o tempo, nós estamos criando então essas respostas adaptativas ao estresse. Se eu penso numa situação, eu começo a imaginar, já estou dando aqui um spoiler de como que nós vamos fazer isso. Eu penso numa adversidade, começo a trabalhar isso nessa adversidade. Quando isso de fato ocorrer, isso para mim já não é novidade, eu já estou preparado para aquela adversidade. E nós falamos isso como modelo de criação lá no sábado passado, com a criatiliência, com a minha criatividade, mostrando que eu posso ter resiliência nisso, e isso deflagra toda aqui um banho interno da parte hormonal, da parte da nossa celularidade, da nossa parte aqui dos neurotransmissores, para quando esse fato ocorrer, eu estou totalmente equilibrado dessa fonte de estresse externa que está ali me causando. Então, isso aqui é interessante, nós estarmos desafiando continuadamente o nosso sistema nervoso central. Seja repetindo com uma aprendizagem de uma língua diferente, um instrumento musical, cozinhar, colocar uma pasta de dente com a mão não dominante, escovar os dentes. Tudo isso que está te tirando da zona de conforto, porque o corpo quer te trazer para a zona de conforto. E você está fazendo o quê? Está tirando ele da zona de conforto. Por mais que seja um estresse mínimo, mas você está tirando da zona de conforto. Nós não estamos falando aqui em estresse máximos de uma forma de um pico máximo. Isso sim, pode ser feito, como eu falei, dos treinamentos de grandes atletas, ou até nós mesmos que estamos saindo do corpo de uma zona de conforto. Nós estamos estressando esse corpo. Repito, não pode ser continuado, porque isso de repente pode se tornar tóxico e depreciativo para o nosso corpo, para a nossa performance humana, que é isso que nós estamos falando aqui. Toda essa contextualização é para falar de performance humana, para ter um treinamento aqui psicoemocional, para quando, repito, tivermos esse estresse, nós estarmos de uma resposta adaptativa diante aquele estresse que nós ali vamos nos deparar, tá certo?
Eu gostaria de saber se por enquanto estão entendendo. Dá um joinha para mim, enquanto eu tomo até uma água aqui, se está tudo sendo claro. Dá um alô para mim, se está tudo bem, se estão escutando bem também. Faz aí um joinha. Tudo bem? Tá joia. Então vamos lá. Então, nem todos esses estressores... Opa, não é corona, prometo para vocês. Foi só a água aqui. Pois bem, basicamente, nem todos esses estressores são bons, né? Nós temos que procurar otimizar esses estressores, né, da melhor forma possível. Repito, nós não vamos ficar continuadamente colocando o nosso organismo em estresse, porque uma hora nós temos uma resposta, né, talvez não benéfica. Mas o interessante é aprender esse gerenciamento desse estresse que vai desencadear a hormese. É isso que é o interessante. E olha aqui o que eu quero mostrar para vocês novamente. Eu coloquei aqui, né, uma foto que é da parte física, só para ficar bem esse conceito, que é um tipo de exercício físico que nós estamos empurrando o nosso corpo aí além dos nossos limites. Isso é hormese. Então, imagine algo como atividade física, aqui um atletismo, um triatlo, uma natação, um ciclismo, um futebol, um vôlei, né? Isso, nós estamos desafiando o nosso corpo para um patamar que nós não estávamos ainda aptos a chegar. Então, nós estamos colocando o nosso corpo fora da zona de conforto. E isso é hormese. Então, qualquer coisa que nós estivermos fazendo com o intuito de chegar no outro patamar, mas tirando da zona de conforto, é hormese. E isso faz bem para o nosso corpo, faz bem para a nossa mente. Então, em uma situação de estresse positiva, qual a situação... Agora eu vou deixar uma pergunta. Qual situação que você poderia fazer a partir de hoje, se desafiando, colocando você nessa zona de desafio? O que você vai fazer a partir de agora para atingir outro patamar, saindo da zona de conforto ou praticando a hormese? Né? Você pode começar a fazer isso a partir de agora. Começar a fazer esse desafio semanal, esse desafio do final de semana, um desafio diário, porque isso depois torna-se um hábito. E tornando-se um hábito, você vai ser fortalecido com essa modalidade e aí vai estar tendo uma performance melhor e chegando a um outro patamar da sua vida, né? Aquilo que você está tão interessado em conquistar, em fazer, não importa. Então, com esse olhar biológico para o corpo, né, esse estresse ele é um gatilho para um fortalecimento dessas células, seja das fibras musculares, seja das fibras cardíacas, das fibras respiratórias. Por isso que quando a gente fala de performance humana, é um contexto. Eu não preciso falar só do ponto de vista aqui psicoemocional, se eu não tiver o corpo para reagir àquilo que eu quero de uma maneira bacana, de uma maneira íntegra. Então não adianta eu ter só a mente boa, eu tenho que ter todo esse alinhamento para chegar adiante. Então eu estou me desafiando, eu estou fazendo bem, eu estou fazendo um fortalecimento, mas eu também tenho que ter o corpo bom. E o contrário é a mesma coisa. Eu não tenho só ter o corpo bom se eu ainda não tenho o trabalho aqui mental adequado, me sentindo derrotado, me sentindo que eu vou, qualquer dissabor que eu vou ter nesse caminho, eu já jogar a toalha. Não pode ser assim, né? Seja uma pequena lesão, ou seja uma mudança climática, ou seja uma mudança alimentar. Tudo isso eu tenho que trabalhar como uma forma positiva ao meu favor. Então é assim que é a hormese, eu estou trabalhando ao meu favor naquilo que eu quero chegar mais adiante. É isso que é interessante. E a própria atividade física, ela libera substâncias anti-inflamatórias naturais. Então isso também faz bem para as células do sistema nervoso central, para as nossas células de uma maneira geral. E olha que eu estou falando ainda da parte física, né, da hormese física, para chegar na parte aqui psicoemocional, na parte que está até intelectual. Um outro fator que acredita-se esses neurocientistas e o Dr. Longo, que estudou a questão da Blue Zone, né, e projetou aí um livro para nós, ele mostra que o jejum também, ele tem, isso é questionável, mas ele mostra
alguns critérios de favorecimento do jejum com relação ao nosso corpo, provados cientificamente, né? Que ele ajuda inclusive a nós termos uma longevidade, torna as células mais resistentes aos estresses oxidativos, que são reações bioquímicas moleculares que ocorrem no interior da célula. Ela protege o nosso cérebro, tá aí, o nosso cérebro, e melhora a nossa função cognitiva, a nossa função racional. Isso também é um dado interessante com relação ao jejum. E também tem o seu lado da quebra de outras substâncias, por exemplo, a gordura, utilizando como uma via alternativa de energia para o nosso corpo, né? Então, é um dos fatores que é bom a questão do jejum. Não estou falando do jejum para atividade física, né? Estou falando do jejum de uma maneira geral. Então, aqui com relação ao frio agora. Acredita-se também o frio, nós temos certas proteínas que a gente chama de choque térmico no nosso corpo, que é importante, eu citei a crioterapia, como um dos fatores que otimiza o nosso corpo. A gente sai da nossa zona de conforto, então esse choque térmico, seja por calor ou seja por frio, melhora o desempenho das nossas células, por incrível que pareça. Então essa exposição a frio, não também a temperaturas muito baixas, mas a esse choque térmico que nós fazemos diariamente, por exemplo, quando vai abrir o chuveiro. Tem gente que só toma banho quente, hoje a gente só toma banho frio. Você dá aquele choque antes do chuveiro esquentar, é uma maneira de você estar estimulando as células a esse tipo de conceito aqui. Por mais que seja fugaz, mas as células elas não estão preparadas para aquilo, ela está saindo de uma zona adaptada e entrando em contato bruscamente. É um tipo de hormese, é um tipo de estresse que você está colocando no seu corpo, por mais que seja fugaz. Então por isso que as pessoas utilizam muito banhos de imersão em águas frias, por exemplo, para otimizar não só a melhora muscular, mas também aqui a nível mental das células do sistema nervoso central, porque há toda essa conectividade aqui, essa interação da parte músculo-esquelética com a parte mental, psicoemocional e vice-versa. Então nada é desconectado, nós temos que pensar como um todo. Então o que eu estou falando aqui, dando ênfase para a parte física propriamente dita, evidentemente que repercute para a parte mental. Né? Então essas células elas produzem, quando elas estão com essas temperaturas mais baixas, antioxidante, protegendo o nosso corpo de inflamações futuras, melhorando a nossa imunidade. Isso os atletas fazem muito. As pessoas de performance humana também utilizam isso como um recurso. E olha que interessante aqui esse gráficozinho. Parece um U invertido, o U do A, E, I, O, U, das vogais. E eu quero que você observe aí só esse U invertido aí em verde. Né? Imagine que tem uma linha tracejada, seria uma linha basal que a gente fala. Lá embaixo nós temos o nosso estressor, que é uma dose de estressão, de estresse, e nessa coluna na vertical desse gráfico seriam os efeitos desse agente estressor no nosso corpo. Então embaixo dessa curva, que parece uma corcova de camelo ou de tartaruga, representado aí em verdinho, é essa zona de hormese que a gente fala, que é o estresse. Então essa é uma zona boa, é a zona que nós vamos ter uma resposta satisfatória do nosso organismo. Mas a partir do momento que eu tenho um estressor por muito tempo, eu estressando o meu corpo, né, com muita intensidade por um período de tempo prolongado, observe que eu já entro numa área de toxicidade. Observe aí, isso serve inclusive para os remédios, para os antibióticos, por exemplo. Tudo tem um tempo. Aquilo é importante, eu estresso o meu organismo, eu já estou estressado por uma infecção. Eu trato aquela pessoa com outro antibiótico, um outro agente estressor, porque as células não estão acostumadas com aquilo. E aí você tem uma resposta por um certo tempo e depois tudo regride. Por isso que a gente não usa por muito tempo, porque isso pode ser tóxico para os rins, pode ser tóxico para o fígado, pode ser tóxico para o estômago, pode ser tóxico para o sistema nervoso central. Todas essas medicações, elas têm a sua toxicidade natural. Então, eu utilizo por um certo tempo. E aqui é a mesma coisa. Se eu estou pensando numa esfera de performance humana, eu estresso o meu corpo, eu dou um choque nesse meu corpo do ponto de vista emocional, mas eu tenho que recuar logo na sequência. Eu não fico muito tempo com esse tipo de agente estressor. Tá? Tá fazendo sentido para você, por enquanto? Tá fazendo sentido? Socorro, seja bem-vinda. Tá certo?
Tá fazendo sentido aí? Tá certo? Então, eu quero apresentar agora, para você que chegou, nós estamos agora na parte de entendimento do estresse, aqui agora, da esfera mental. Como é que a gente trabalha isso? Como é que a gente pode oferecer ferramentas de técnicas mentais e emocionais para a hormese? Ou seja, eu vou tirar a minha zona de conforto do ponto de vista mental, psicoemocional, mas no fundo eu estou querendo o quê? Potencializar isso para quando eu tiver uma adversidade, eu estar forte, com a resiliência otimizada, para eu ter uma performance melhor. É isso que a gente está querendo aqui. Então, nós fazemos isso, por exemplo, no nosso curso de performance humana presencial, que é o Driver de Sucesso. A gente trabalha isso aqui com visualização, por exemplo. Então, uma técnica que eu já estou ensinando para vocês é uma visualização. Qual que é a adversidade em potencial que pode ocorrer durante a atividade que eu vou desempenhar, na minha reunião, no meu projeto, nesse encontro que eu vou fazer uma decisão de vida, né? Ou na minha arguição que as pessoas podem fazer comigo diante desse projeto que eu estou falando, né? Ou na minha parte física, você começa a ter esse tipo de visualização e trabalha as adversidades, que eu falei lá na semana passada, que é a criatividade, mostrando o fortalecimento da resiliência, e hoje aqui te tirando da zona de conforto, que é a hormese. Você já começa a trabalhar isso, né? Então, nós também utilizamos o Mindfulness. O Mindfulness é uma atenção plena ao momento. É você ter foco no presente. Porque quando você faz isso, você pode fazer o Mindfulness, essa atenção plena de olhos abertos, de olhos fechados. Você começa a ter uma atenção dos detalhes da situação, seja da sua respiração, seja do seu ambiente. Você começa a entender melhor aquela situação e isso você está extremamente presente, você está focado com isso. E isso vai te deixar, portanto, mais apto à concentração. Você tem foco, atenção e uma intenção para que você está fazendo isso. Então isso te leva para um outro nível de resiliência que você não tinha antes, estimulando. Lembrando que não adianta eu fazer isso uma vez, né? A gente está aqui ao longo desses aí quase 15 encontros aqui aos sábados, mostrando um pacote imenso de ferramentas, né? Então a gente vai utilizando isso conforme a gente precisa. Mas o que eu não posso é esquecer essas ferramentas. Então isso só vai me potencializar se eu utilizar corriqueiramente. Repito, quando eu estiver diante dessa adversidade, eu tirar de letra essa situação, né? Uma outra coisa que a gente fala muito é que eu estou com esse tipo de exercício favorecendo novas conexões neurais aqui. Essas neurotransmissores, a dopamina, as endorfinas, elas são liberadas nesse momento de visualização, nesse momento de mindfulness que eu estou fazendo, e isso vai me favorecer a uma performance melhor naquilo que eu estou me propondo a realizar, né? A outra coisa é uma redução cognitiva dissonante. O que vem a ser isso? Que nome mais estranho é esse? Mas isso é quando a gente está, quanto mais eu estou engajado, mais eu reduzo o meu caos mental. Então é como se fosse aqueles pensamentos negativistas que a gente às vezes tem, né, para determinadas situações. Eu começo a trabalhar isso porque eu já estou pensando na minha adversidade, eu já estou trabalhando isso. Se isso acontecer, olha, fazia parte do projeto, tudo tranquilo, vamos tocar de letra, já pensei nesse artifício. Eu sei que às vezes pode vir uma coisa que a gente não espera, mas eu já estou trabalhando isso, então a minha reação vai ser mais com o pé no chão do que ser extremamente reativo e jogar tudo para os ares. Então esse é o diferencial para quem tem performance humana. Eu estou estimulando aqui o meu córtex, que a gente fala pré-frontal, na região esquerda, que é do pensamento, que só nós humanos temos isso, é o neocórtex, que é o racional, e isso favorece muito
a esse engajamento para a performance humana, esse córtex motor, porque eu levei para o racional, eu visualizei, eu estou com mindfulness. Então, quando nós vamos atingir essa área da memória, quando eu estiver lá na frente e isso vir a acontecer, eu estou mais sereno, mais tranquilo, porque isso já foi levado para o meu lado racional e emocional quando eu estava em treinamento. Eu estava treinando o meu lado emocional para performance, para isso, então isso agora me vem à memória e eu tiro de letra. Teoricamente é assim, não estou falando aqui que nós descobrimos a roda, não é bem assim, mas isso é um treinamento continuado a favor da gente. Então toda essa cascata interna, ela está sendo trabalhada. Então, aqui eu quero fazer um outro comentário. Nós temos na nossa vida esses altos e baixos, vão ser assim continuadamente. Então esses conceitos que eu tenho agora, que eu aprendo agora, se eu começar a utilizar, quando eu estiver na região que a gente chama de vale e os picos, quando eu estiver nesses vales da minha vida, dos meus dissabores cotidianos, eu posso aí ter um jogo de cintura a mais para esse desafio que eu não esperava ou que eu já tinha trabalhado aqui na minha cabeça, e aí sim eu tenho artifícios para sair melhor dessa situação e o mais rápido possível. Isso é a resiliência. Eu estou numa zona, você voltar ao seu estado normal, mas isso muito rápido, porque tem gente que fica remoendo essa situação e acaba tendo medo, ansiedade, depressão, angústias, e isso você não tem uma performance otimizada. Esse é que é o problema. As pessoas que não são treinadas, elas se entregam diante desses desafios às vezes mais grandiosos, ou quiçá não ousa para esses desafios tão grandiosos porque se sentem incompetentes. Na verdade, elas até têm competência, mas por não estar trabalhando o lado emocional, conjuntamente com o racional da sua competência, ela não vai adiante. E isso é ruim. Então essas adversidades que são cruciais para você resolver ela de maneira muito rápida, você pode acabar não reagindo de uma maneira favorável a você. E isso mesmo, está falando aqui a Luciana, isso mesmo, nós temos que trabalhar muito, por isso que é importante esses treinamentos. Há coisas muito boas e salutares que a gente pode começar a exercitar nesse momento de quarentena, que nós todos estamos reclusos. Eu vou me redescobrir o que eu nunca tinha pensado, nunca tinha trabalhado o meu lado emocional, nunca tinha imaginado que isso pudesse acontecer. Então é o momento para nós nos fortalecermos emocionalmente, moralmente, espiritualmente, eticamente. A gente sempre tem falado isso aqui e é um dos exercícios que a gente pode praticar fazendo isso, o fortalecimento, saindo dessa zona de conforto do ponto de vista emocional, jogando o nosso corpo aí para uma hormese, para a gente fazer isso. Então toda vez que nós sofremos essas adversidades, nosso organismo vai reagir de uma forma muito mais forte e poderosa, porque eu já estimulei e já estava trabalhando o meu corpo com relação a isso. Isso é sensacional, isso mesmo, isso não deixa de ser um autoconhecimento. Como eu vou reagir diante das minhas adversidades? As pessoas que não têm um autoconhecimento, comumente elas são explosivas ou elas se embotam. As outras pessoas que têm isso muito bem trabalhado, elas vão adiante sem quaisquer problemas. Por quê? Porque tem um lado emocional, elas se conhecem, elas são capazes de trabalhar esse lado passivelmente em prol da sua performance humana. É isso que é importante. Então, agora, a partir de hoje, passou por qualquer momento difícil nessa nossa caminhada aqui da vida terrena, nós vamos chegar do outro lado de uma maneira mais fortalecidos do que antes. É assim que a gente tem que olhar. Mas as pessoas que olham dessa forma, porque tem uma inteligência emocional, tem uma mudança desse frame, desse mindset, que é o que nós estamos falando aqui, tem um look set diferente, consequentemente ela está crescendo de maneira diferenciada. Por quê? Porque ela quer uma performance melhor. E aí eu rememoro a nossa música de abertura do nosso encontro de hoje aqui, que fala o seguinte: não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu, é sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu.
né? É esse caminho, essa trajetória, essa nossa ousadia, esses nossos sonhos cada vez maiores que nós estamos galgando, eles são sensacionais. Nós vamos chegar no topo, mas eu tenho que estar aqui também fortalecido e equilibrado desse meu lado emocional, porque senão o tombo também ele é maior e aí muitas das vezes a gente não tem forças o suficiente para começar a subir essa montanha de novo. É o que a maioria das pessoas fazem hoje, elas jogam as toalhas em quaisquer de sabores, seja inclusive de relacionamentos. Então, nós já falamos aqui da visualização, falamos do mindfulness, né? E aí eu repito aqui também um outro, que é a consciência. Eu faço isso de maneira intencional. O que me deixou em mal situação em algum momento da minha vida? Isso já é o passado, né? Então eu volto para aquela situação e tento otimizar aquilo, como que foi minha reação, como que eu faria de diferente, porque agora eu tenho uma maturidade. E aquilo eu estou trabalhando também o meu interior, não é que vai ocorrer igualzinho, mas pode ocorrer algo semelhante, não com a mesma pessoa, não com a mesma situação, com o mesmo cenário e tudo mais. Mas a gente tem que sair fortalecido desse dissabor. E aí rememorar isso é uma forma de aprendizado, sim, né? Isso é uma outra coisa que é interessante a gente aprender, né? Aprender com os erros do passado para nós sermos maiores e melhores no futuro, né? Uma outra coisa interessante, pegando esse mesmo gancho do desafio, né, desses sustos ou desses dissabores no passado, esses medos ou essas saias justas que tivemos no passado, é exatamente para nós sairmos da zona de conforto. É exatamente para estarmos exercitando isso. Porque quando isso ocorrer realmente nu e crua na nossa frente, a gente tem mais a flexibilidade para digerir essa situação e ir adiante, porque eu já estou treinando, eu estou exercitando a minha hormese, certo? Então a gente visualiza esses obstáculos, né? Não importa o quão desconfortável que eles possam ter sido pra gente e desfavorável, a gente rememorar isso vai nos fortalecer de alguma forma. É uma visita, às vezes, em algo que nos incomoda, mas nos faz grande diferença para uma libertação e, quiçá, é o que falta para nós chegarmos no topo dessa montanha mais rapidamente. É essa resiliência, é esse fortalecimento, né? Isso mesmo, é essa aceitação. Por isso que a base da pirâmide é a identidade, que a gente fala, é a crença de identidade. Se isso não está fortalecido, essa pessoa às vezes tem que procurar ajuda com profissionais da área, com terapeutas, psicólogos, psiquiatras, né? De uma maneira geral. Porque às vezes a pessoa precisa desse suporte. Eu concordo plenamente aqui com o que a Luciana está falando. Sensacional, né? O que acontece, Luciana? Pra gente não é difícil sair da zona de conforto. Concordo plenamente. O que acontece? Se nós estamos na zona de conforto, teoricamente nós estamos satisfeitos com a vida que nós estamos levando, né? Pode doer até isso para todos nós que estamos aqui ou para as pessoas que escutam, mas se eu quero uma vida diferente, eu tenho que fazer algo diferente. Para eu atingir o que eu estou hoje, eu já saí de muitas zonas de conforto na minha vida. Eu tive que aprender a caminhar, a correr, a gritar, a falar, a conversar com pessoas, tirou a gente de zona de conforto. Agora imagine para eu chegar em outro patamar. Para eu chegar, eu tenho que caminhar em áreas desconhecidas para mim. Eu tenho que trabalhar áreas aqui na psicosfera emocional que eu nunca trabalhei. E aí, visitando as minhas experiências pregressas de uma maneira positiva, fortalecendo isso, eu estou saindo da minha zona de conforto. Comece com coisas simples, escovando o dente com a mão contralateral da sua dominância, lendo 2 páginas de livro que eu não lia, pegando hoje a internet, aprendendo 3, 4 palavras fora da língua portuguesa. Sair da zona de conforto, algo distinto. E isso é sair, isso é exercitar. Porque começando a fazer isso, acordar mais cedo, qualquer coisa diferente, que cada um sabe qual que é a sua zona de conforto que está vivendo agora. Porque se eu quiser um patamar melhor, maior, e ser um exemplo, inspiração para aqueles que me cercam da minha família, para deixar um legado, eu tenho que fazer algo distinto, porque senão é ficar na minha zona de conforto e reclamando às vezes da vida.
O que a gente observa as pessoas? As pessoas reclamando de determinadas situações, colocando culpa em terceiros, mas ela quer ficar do mesmo jeito. Essa pessoa não tem um espírito de performance humana. Essa pessoa não está performando adequadamente. A pessoa tem que ser responsável pelos seus atos. Ela começa a trabalhar isso com autoconhecimento, mexendo aí com o lado emocional e visitando esferas ainda ocultadas que ela sabe que ela tem, e aí sim sai dessa zona de conforto e vira um avião. Por incrível que pareça, é assim que funciona. Tem aí os neurocientistas para nos provar, várias histórias de superação que nos enchem os olhos de lágrima, porque é real, porque somos seres humanos, temos sentimentos, temos pensamentos, temos aí ações, né? E isso faz parte da evolução de nós como seres humanos, né? Então, aqui, eu estou aqui agora, quando a gente revisa, eu estava falando aqui da consciência, que é uma das maneiras que nós temos para estimular o nosso exercício para hormese, né? Então eu revisito esses meus objetivos que eu tenho mais profundos e começo a trabalhar ele. É uma maneira que eu tenho de estar também me projetando adiante. Eu estou me desafiando a tomar certas atitudes que até então eu não tinha pensado. Como é que eu vou fazer isso a partir de agora? Tudo aqui na esfera psicológica. É uma maneira de você estar levando para a consciência e tomar uma ação. Porque isso, da maneira consciente, vai mexer com o seu lado emocional, porque nós somos pensamentos, sentimentos e a gente toma ação. E eu quero ter um resultado plausível daquilo que eu estou tanto sonhando. Então, isso vai gerar uma inquietação. E é aí que você começa a olhar o seu sentimento que te trouxe a esse pensamento, e aí você vai sair dessa zona de conforto, que às vezes é a sua procrastinação. E aí adiante. E aí cada vez mais. E você traça as suas metas, estratifica ela, fatia, disseca ela, e cada dia você vai fazendo uma pequena tarefa. E quando você vai ver, você conquistou aquilo que tanto almejou. Então, essas iniciativas de desafiar-se é um dos grandes exercícios para a gente ter aqui para a hormese. E aí, eu quero colocar aqui já nós estamos aqui nesse nosso bate-papo tão interessante, já está quase 1 hora, olha como passa rápido. Para mim, voa o tempo, não sei para vocês. E olha o que nós estávamos falando aqui, é aí que a mágica acontece, que eu coloquei esse diapositivo. A gente saindo da zona de conforto, fazendo todo esse estresse saudável no nosso corpo, a gente está colocando o nosso corpo em outro patamar. E é aqui que as coisas acontecem, é aqui que os nossos sonhos tornam-se reais, é aqui que a gente chega nesse patamar e olha para trás e fala, valeu a pena mesmo eu ter saído dessa zona de conforto, porque eu estou vislumbrando agora uma paisagem, um momento que eu nunca vivenciei, que eu nunca experienciei na vida. É a mágica, e que na verdade não foi nada de mágica, você veio trabalhando para que isso ocorresse. Você veio fazendo o seu papel. As pessoas olham e falam assim, nossa, que sorte que essa pessoa teve. E você entende isso perfeitamente e fala assim, quanto mais eu estudo, mais eu faço as coisas para o meu crescimento, mais eu tenho sorte. Então, se isso é a sorte para a pessoa, vamos pensar que isso é sorte. Só que essa é a mágica extraordinária que está por trás de toda pessoa que quer performance humana. Sair da zona de conforto. E eu saio da zona de conforto jogando o meu corpo, a minha esfera psicoemocional para essa hormese por um certo tempo e recuo. Vou e recuo. Eu vou cada vez mais me fortalecendo. Porque no fundo, todos nós, seres humanos, nós queremos a insignificância, queremos um pertencimento, todos nós temos um propósito, todos nós temos sonhos, todos nós temos os grandes ideais para deixar, né? Seja para nossa família, seja para nossa comunidade, para o nosso trabalho, não importa. A gente quer crescer e contribuir, nós estamos contribuindo. Essa ajuda recíproca é para isso. Mas para fazer isso, tem que sair dessa zona de conforto, que é essa área que nós estamos muito acostumados e às vezes até criando uma teia de aranha que está impedindo o nosso progresso, né? Então, fazer qualquer coisa fora da área de zona de conforto é hormese, né? Então, esse é o grande segredo hoje. Ao término da nossa live aqui, coloca
escreve para alguém, ligue para alguém, fala, saia da sua zona de hormese, coloque o seu corpo em hormese, seu pensamento em hormese. A pessoa vai entender o que está falando grego, e você explica. A partir do momento que você começa a explicar, você racionaliza isso, você está fixando esse conhecimento, você está colocando uma emoção maior para você mesmo, você está sendo grato porque você aprendeu algo diferente hoje, que isso vai te fazer grande na sua trajetória de vida a partir de agora, e você está fazendo isso com alguém que você quer que cresça também. Né? E convide essa pessoa, já que você vai estar falando isso, para estar conosco aqui também nas outras lives, nos nossos próximos encontros, se isso está fazendo sentido para você. Isso aqui é interessante. Então esse estresse que nós estamos falando aqui, esse estresse momentâneo, que é a hormese, ele deve suprir transitoriamente essa ação que eu quero tomar, e depois eu recuo e eu vou fazendo isso continuadamente ao longo do tempo para melhorar a minha qualidade de vida, a minha vida, para atingir esses grandes objetivos que é que eu tanto sonho. Né? Eu vou voltar aqui agora, né? Vou sair dessa tela e vou deixar aqui isso, perfeitamente. É muito cômodo a gente fazer, culpar o próximo, né? Achar que tudo aquilo é culpa do terceiros. Isso mostra talvez incompetência de pessoas, um trabalho de não inteligência emocional otimizada, né? Não há esse pensamento de performance humana. Então, vocês que estão aqui agora, nesse horário da noite, indiscutivelmente já saíram de zona de conforto. Ficar aqui 1 hora tentando aprender coisas diferentes, coisas inovadoras, é porque quer sair, já saíram da zona de conforto, quer chegar num outro patamar. Isso nós estamos colocando aqui nossa emoção, nosso pensamento, nosso corpo, já nessa zona de hormese, fora da zona de conforto. Nós estamos aqui literalmente já trabalhando a hormese. Né? Então, essa ciência do estresse que nós falamos, e adaptar o nosso corpo a uma resiliência maior, num momento oportuno, é o que resume o que vem a ser a hormese. Né? Então, tem que mudar esse frame, tem que mudar esse mindset, fazer essa nova configuração mental para a gente se adaptar a uma nova realidade, para nós chegarmos assim ao pico máximo, ao pico performance da nossa vida humana. É isso que nós queremos, um novo patamar para nós estarmos bem, arrastarmos pessoas para poder degustar esse lado tão maravilhoso que é viver em alta performance humana. E repito, as pessoas que vivem em performance humana, não existe zona de conforto. Ela está continuadamente se reinventando, ela está continuadamente buscando coisas para fazer para ela em primeiro lugar, para que ela tome conhecimento daquilo e ela possa ajudar outras pessoas. Não fazer igual a ela, se fizer tudo bem, mas às vezes cada um tem o seu tempo, mas porque você quer, como nós falamos, quer contribuir, quer ter o seu sentimento de pertencimento, de propósito, porque aquilo faz parte da sua missão aqui enquanto performance humana. Então isso é um dos conceitos de quem tem performance humana. Jamais está em zona de conforto, é continuadamente estimulado a chegar a outros patamares, sempre mais. Eu creio que enquanto nós vivermos, nós vamos estar sempre querendo evoluir. Eu acho que esse é um dos motivos maiores de nós estarmos aqui, né, nesse mundo terreno, né? Mas eu gostei. Muito obrigado, fico feliz por vocês estarem aqui falando. Muito obrigado pelas palavras aqui, Luciano, que legal, né? Então, se você então curtiu esse momento, nós estamos aqui nos finalmente do nosso encontro de hoje. Quem aqui ainda não está nos acompanhando e tem interesse de ir para o nosso Telegram, para o nosso grupo de Telegram, a gente sempre tem postado novidades, coisas inéditas que a gente não posta aqui. Convido você, tá aqui na minha bio, aqui no Instagram, você pode ir lá, clicar, você já vai cair direto lá no nosso grupo do Telegram. Fica o convite. Sugiro você também, se você fez sentido para você, se você tem gostado do que nós estamos falando aqui, convide outras pessoas, ensine outras pessoas. Repito, porque a gente está saindo da nossa zona de conforto, está chegando num patamar diferente, exercendo a gratidão, exercendo aqui a questão da esfera psicoemocional de performance humana, que é transmitir o conhecimento para outra pessoa. Isso é sensacional.
né? Então, de forma que convide essa pessoa para estar aqui com a gente nas outras lives, ou até nos seguindo também. Isso é muito importante para a gente deixar aqui cada vez mais esse momento grandioso e essa conectividade persistir por muito tempo. Tá certo, que legal. Eu tenho aqui, sim, que bacana. O nosso próximo Driver de Sucesso seria agora no próximo sábado, mas devido a esse momento nós tivemos que suspender por questões óbvias, todo mundo está recluso, não é permitido encontros de aglomerações, portanto, estava tudo programado. O nosso Driver de Sucesso esse ano foi em fevereiro, no primeiro final de semana de fevereiro, e agora seria no primeiro final de semana de junho, portanto, no próximo sábado, mas infelizmente agora nós não temos uma data específica, tá certo? E fica aqui então o meu carinho, o meu grande abraço. Obrigado por você ter ficado aqui na nossa live de hoje. Minha gratidão. E eu espero te ver no nosso próximo sábado, no nosso próximo encontro, com outro tema extremamente interessante. E eu tenho certeza que você vai gostar. Um grande abraço, felicidades, tchau!